Boa noite. Hoje, 15 de julho de 2021, vamos abordar o tema o futebol e o olfato. Como todos sabem, pela visão e audição, nós recebemos o maior número de estímulos sensoriais do ambiente. Porém, os estímulos oriundos, advindos do olfato, são marcantes e inesquecíveis. Vamos contar dois causos olfativos, dois causos que envolvem o sentido do olfato, para sentir a importância desse mais antigo órgão dos sentidos, que fica no nariz e é atingido pela Covid. O primeiro caso vamos chamar de o suor, o futebol e o olfato. O que tem a ver o suor com o sentido do olfato e o futebol? Vamos falar um pouquinho do suor. Mas antes, vocês sabiam que a puberdade começa nos pelos, no surgimento dos pelos, e principalmente os pelos das axilas? Há dois tipos de glândulas sudoríparas, aquelas que fabricam o suor, de acordo com o estímulo dos hormônios sexuais. Primeiro tipo de glândulas, chamadas glândulas merócrinas, que são espalhadas pelo corpo inteiro, produzem um suor mais líquido e desaguam diretamente na superfície da pele. Há as glândulas, então, que respondem, que durante a primeira infância ficam inativas, latentes, e desabrocham quando aparecem os hormônios sexuais. As principais são as das axilas, as do sovaco. Essas glândulas são diferentes das demais glândulas sudoríparas, que são a maioria. São glândulas chamadas apócrinas. A secreção é um pedaço do citoplasma da célula. E tem um peculiar aspecto, é que essas glândulas das axilas, após a puberdade, desembocam os seus canais diretamente no pelo, o que facilmente é contaminado pelas bactérias. Daí o odor característico da axila, que geralmente, erroneamente, é atribuído ao suor, mas não, é a contaminação bacteriana dos pelos, principalmente associada à falta de higiene, à falta de banho. O Maurício de Souza, o genial, criou então um personagem, que todos conhecem, da Turma da Mônica, chamado Cascão, aquele que não tinha hábito, não gostava de tomar banho. Então, em toda a família há um púbere, ou seja, um menino na puberdade, que é um cascão da vida. Então, o que fazer? E o que é que tem a ver então o suor com o futebol? A gente sabe que durante as peladas, as primeiras peladas, que são símbolo da autonomia do menino, quando o menino solta a mão dos seus pais e começa a sair sozinho de casa, isso tem um impacto psicológico na vida dele. E nas peladas sempre tem um suor, que exacerbam, o mau cheiro, principalmente se for um cascão da vida. E isso pode provocar, então, o quê? Uma rejeição social. Então, isso é preocupante. Por isso que os pais ou responsáveis, antes de introduzir seus filhos no futebol, atentem para o cuidado do asseio, da higiene, para que suas crianças não sejam frustradas e rejeitadas no seu ambiente social. Até porque o futebol é uma inserção, a entrada no futebol é uma inserção, uma aceitação social muito importante no Brasil.
Então, uma curiosidade, a minha mãe, então, ela sempre perguntava assim, tomou banho? Tomou banho direito? Então, eu vou cheirar sua axila. E realmente cheirava. Pergunto a vocês, as suas mães também faziam isso? Outra coisa então, por isso que existe desodorante para as axilas. Não existe desodorante para o suor das outras partes do corpo, porque as que têm o mau cheiro, repetindo, pela contaminação bacteriana dos pelos, são nas axilas, principalmente, e na parte pubiana. Então, o uso do desodorante demarca o início da puberdade. E aí eu desafio a memória de vocês. Qual foi o primeiro desodorante? Qual foi a marca? Quando foi que vocês utilizaram? Então, o símbolo, um objeto que simboliza a puberdade é o primeiro desodorante. Ouso até dizer que, do mesmo jeito que os meninos, o desodorante é a marca, para as meninas é o primeiro sutiã. Muito importante na história de vida de cada um. Primeiro sutiã, primeiro desodorante. A preocupação, então, para não ser um cascão da vida. Então, pais responsáveis, cuidem, zelem pelas axilas dos seus púberes. A segundo causo, e eu estou falando causo com U, porque é um pouquinho de exagero aí, mas 90% é história com H, vai se chamar de as mulheres, o futebol e o olfato. Como vocês sabem, o futebol, os estádios, o público é majoritariamente homens, majoritariamente do gênero masculino. E nós, homens, fomos criados com um ditado, um alerta que buzinava nossos ouvidos. Dizia mais ou menos assim: cuidado quando nós estarmos no jogo de futebol. Cuidado com os eventuais arremessos de laranja chupada e sacos de urina. Esses arremessos podem te atingir. Então isso aí ficava na memória afetiva de quem frequentava os estádios. O temor, o medo de, a qualquer momento, um saco de urina ou uma laranjada atingir seu rosto, seu corpo. Então, o que aconteceu? Onde é que as mulheres entram nessa história? Então, em 6 de março de 1980, portanto, há 41 anos, aconteceu um fato histórico com H. O Botafogo, e só vai se repetir a cada 75 anos, igual a passagem do cometa Halley pelo planeta Terra, de o fato ser tão extraordinário, tão excepcional como vocês vão ver. Qual foi? O nosso Botafogo da Paraíba, em pleno Maracanã, o estádio símbolo de futebol no mundo, no Rio de Janeiro, ganhou o jogo por 2-1. Quando isso vai se repetir? Do Flamengo, em pleno Maracanã. Então, o nosso belo, como é chamado carinhosamente pela torcida, o nosso Botafogo, ganhou, convenceu. E outro dado interessante é que nesse ano foi a única derrota do Flamengo em todo o campeonato brasileiro. Então, e as mulheres? O que é que, de novo, eu digo tem a ver com o futebol e o olfato? É que aquele fato, aquela vitória avassaladora no sentido de história, não do placar, rendeu realmente muita mídia, muito ibope por muito tempo.
E as mulheres então decidiram, nós vamos, principalmente no jogo de retorno, no jogo de volta, nós vamos também aos estádios. Seria uma mudança de cultura. Essa decisão, esse movimento das mulheres também participarem do clima, entrarem no clima, certamente preocupou seus namorados e seus esposos e seus noivos, com aquela de arremesso de laranja chupada, eventual saco de urina. Ou seja, futebol, campo de futebol é ambiente para homem e não para as mulheres. Mas aconteceu, as mulheres venceram e foram para campo. Certo? Então, o que aconteceu? Em vez de os homens ficarem, como a gente foi doutrinado, um olho no campo, vendo o jogador assistindo ao espetáculo, mas o outro olho nas arquibancadas, vigilante para um eventual arremesso de laranja chupada e de sacos de urina. Mas, então, durante o jogo, este que vos fala abdicou de assistir ao jogo e passou a um olho na arquibancada e o outro olho na então noiva Elisabela, hoje minha esposa. Então, apesar do meu zelo, a minha vigilância como noivo, aconteceu. De repente, a 2 centímetros do assento da minha amada, explodiu um saco de urina. Foi urina no rosto, nos cabelos e na roupa, que impregnaram todo o ambiente em torno da minha esposa. Resultado, o odor de urina só desapareceu, só foi neutralizado quando ela chegou em casa. Consequência, há uma promessa que ela fez de nunca mais voltar a campo. E essa promessa até hoje foi cumprida. Por um lado, então, deu a liberdade para que eu pudesse assistir ao jogo e voltar